Olá a todos, bem-vindos ao Livros e E-Books, eu sou o Carlos e nesse vídeo eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre as leituras que eu fiz no mês de janeiro, as que estão em andamento e um pouquinho também do que eu pretendo ler no mês de fevereiro. Eu não vou me alongar demais na descrição de cada livro, porque senão o vídeo vai ficar enorme. Eu pretendo fazer vídeos exclusivos, pelo menos da maioria deles, e depois, à medida que forem saindo, eu vou deixando tanto aqui em cima quanto na caixa de descrição. Lembrando também que os links para a compra de qualquer um desses livros na Amazon também estão lá na caixa de descrição, tá bom? Se puderem dar essa força para o canal. E eu já comecei o ano com um grande clássico da literatura universal, que é O Vermelho e o Negro, de Stendhal, que é um livro que divide opiniões. Muita gente tem ele como o preferido da vida, outros detestam. E eu entendo os dois lados, né? Não é um livro realmente que vá agradar a todo mundo. Ele conta a história do Julien Sorel, que é um jovem pobre, mas muito talentoso, que lá na França, em 1830, nos anos, uma época bem complicada, ele deixa para trás a sua origem provinciana, né? Ele é de uma pequena aldeia do interior, para circular entre as altas esferas parisienses. E ele vai tentando alcançar esse seu objetivo de ascensão social a todo custo. Então ele flerta, né, o sabor da corrente, ou com a nobreza, com o clero, e apesar de toda a determinação que ele tem, o passado dele é uma coisa difícil de apagar. E ele vai, ao mesmo tempo que ele luta com ele tenta essa ascensão social, ele tem que lutar ao mesmo tempo com sufocar as lembranças pessoais que ele tem da sua origem humilde e também a admiração enorme que ele tem pelo Napoleão, que nessa época era uma figura não muito, uma persona não grata, né? Porque a gente está falando aqui da época da Restauração, depois do governo do Napoleão, quando as classes sociais, né, nobreza, o clero, aquela forma de vida do antigo regime foi, de certa forma, restaurada. Então não era legal você gostar do Napoleão nessa época, né? E apesar, então, né, de ser um grande clássico, ele não é um livro que agrada a todo mundo, especialmente por conta da base política social, né, sobre a qual ele é montado, mais do que na história em si, que é até simples, né? Um triângulo amoroso, tem várias reviravoltas, mas a base do livro é uma grande crítica social e política. E dos clássicos franceses, a gente vai para os clássicos brasileiros, Esfinge, de Coelho Neto. Eu sempre ouvi falar desse autor, que foi considerado um dos maiores do Brasil, um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, mas acabou caindo no ostracismo devido a uma campanha difamatória dos escritores da Semana de Arte Moderna. E hoje quase ninguém conhece. E esse livro foi uma grande surpresa para mim. Essa obra é considerada por muitos, inclusive no exterior, como o Frankenstein brasileiro. E é um dos raríssimos exemplares da literatura de terror clássica, né, do Brasil, aí do século XIX, iniciozinho do século XX. Foi lançado inicialmente em 1908 e é considerado um romance gótico. A história do livro conta os acontecimentos passados numa pensão no bairro de Laranjeiras, no Rio de Janeiro. A pensão ela é gerenciada por uma inglesa, a senhora Barclay, e nessa pensão moram pessoas das mais variadas ocupações. E a rotina dessa casa é alterada com a chegada do James Marion, que é um inglês muito estranho, muito excêntrico, recluso, e a presença dele causa espanto e admiração em todos os moradores ali. Uns acham ele snob, outros acham esquisito. Ele tem aquela aura de mistério, especialmente por conta de uma peculiaridade física muito marcada. Ele tem uma beleza, um rosto muito feminino e muito bonito, mas num corpo masculino bastante musculoso, bastante viril. E esse recém-chegado, ele acaba fazendo amizade com o narrador e lhe pede ajuda na tradução de um manuscrito misterioso. E à medida que essa tradução vai avançando,
esse livro vai revelando para o narrador quem é realmente essa criatura. É um livro bem assustador, uma história original. A leitura não é tão fácil, especialmente por conta do vocabulário, é bastante rebuscado realmente. E, inclusive, essa foi uma das razões pelas quais o escritor caiu no esquecimento, né? Mas ele merece ser resgatado. Essa edição da editora Legatos está lindíssima. É uma editora nova que está resgatando vários clássicos góticos, tanto da literatura brasileira quanto da literatura portuguesa. Tem bastante coisa boa no catálogo deles. Vou deixar também aí o link do Instagram deles para vocês darem uma olhada. Continuando aquele projeto de leitura que eu venho fazendo com a minha esposa, já falando aqui em vários vídeos, nós lemos um livro espírita, esse aqui, A Caminho da Luz, de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. E, apesar de ser um livro espírita, mas ele é muitíssimo interessante, mesmo para quem não é espírita, especialmente para quem gosta de história. O objetivo desse livro é mostrar que desde a criação do mundo, da humanidade e por toda a história da humanidade, nós estamos sob o governo e orientação divinas, com o objetivo de evolução espiritual do planeta como todo. Para esse objetivo, Jesus, que é o governador do nosso planeta, periodicamente, no decorrer de toda a história, ele enviou à Terra, tanto antes quanto depois dele, espíritos iluminados que alavancaram o desenvolvimento da humanidade, nem sempre compreendidos, mas cuja atuação deixou frutos, deixaram suas marcas na história da humanidade. E para isso o livro reconta a história da humanidade, mais à luz do Espiritismo, né? Desde a criação dos planetas, do universo, até as expectativas para o futuro da humanidade. Então ele fala aqui de vários temas, dos primeiros habitantes da Terra, dos povos e religiões do passado, do Império Romano, da Revolução Francesa, de vários e vários fatos históricos. E como é um livrinho pequeno, tudo isso é falado aqui de uma forma bastante sintética, né? Destacando só os fatos e personagens mais relevantes, mas de uma forma muito coerente, com uma leitura bem agradável, como eu disse, mesmo para quem não é espírita ou torce o nariz, né, para livros psicografados. Mas é muito interessante para ter uma outra visão da história da humanidade, nem que seja por curiosidade. E esse livro tem uma espécie de sequência chamado Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que vai na mesma linha, mas que é focado na história do nosso país, né? Mostrando a atuação espiritual nos eventos mais importantes da nossa história. Provavelmente esse vai ser a nossa próxima leitura. Também bem interessante conhecer essa obra. A próxima leitura é um grande clássico, talvez o maior da ficção científica, que é o Duna. Primeiro de uma série gigantesca que já deu origem a toda uma mitologia e é considerado dentro da ficção científica tão importante quanto O Senhor dos Anéis para a fantasia. Esse livro tem uma legião enorme de fãs, já ganhou todos os prêmios importantes do gênero, né? E é uma grande aventura que tem aí muito misticismo, ecologia, política, que conta a história de um jovem que num futuro muito, muito distante mesmo, né? Ele é herdeiro de uma poderosa família, é treinado em várias doutrinas secretas, né? de irmandades antigas, e ele é visto como a esperança de realização de um plano que vem sendo já planejado há séculos. E quando essa família dele, a família Atreides, é encarregada de governar um planeta totalmente desértico, mas com uma importância econômica incomparável, todo esse treinamento místico que ele recebeu vem à tona. E aí vai surgir a dúvida, né? Será que ele é mesmo esse Messias esperado, previsto nas lendas antigas? É um livro muito interessante, uma aventura empolgante, mas infelizmente ele não conseguiu despertar em mim o mesmo entusiasmo que o pessoal do grupo de leitura do qual participei, né? Mas mesmo assim,
eu fiquei animado para ler agora, em fevereiro, a continuação, que é o Messias de Duna, que se passa 12 anos depois, e o Paul Atreides, né, que é esse personagem principal, ele já é líder do maior império que a humanidade já viu, e o planeta Arrakis, que é conhecido pelo apelido de Duna, já se tornou a sede de um grande império galáctico e também o ponto de expansão da população local, que são os Fremen, que com isso gerou vários conflitos por todo o universo. E por trás, né, nos bastidores desse poder, vai ter aí uma grande disputa de poder, e que só ele, só esse Messias é que pode decidir o destino do universo. Então está prometendo. Depois que eu terminar a leitura desse segundo volume, eu pretendo fazer um vídeo falando dos 2 livros, né? Então aguardem aí no canal para saber as minhas impressões sobre essa saga de ficção científica, pelo menos o início dela, que eu não pretendo ler a saga inteira. Agora as leituras em andamento. A primeira delas é um livro que eu já mostrei lá nas minhas metas para esse ano, que é A Torre do Orgulho, da Barbara Tuchman. É um livro que vai me acompanhar por um bom tempo, porque é uma leitura que tem que ser feita com cuidado. E é uma reportagem assim, bastante fiel do mundo, de como estava o mundo no final do século XIX e início do século XX, prestes a entrar na Primeira Guerra Mundial. A tese da autora é que, muito mais do que decisões políticas ou militares, a Primeira Guerra foi resultado das mudanças sociais que surgiram em vários pontos por todo o planeta. Eu li apenas o primeiro capítulo, que fala sobre a Inglaterra, e é muito interessante o que ela narra aqui, especialmente para quem assistiu aquele seriado Downton Abbey, especialmente a primeira temporada, porque fala muito sobre as alterações sociais na Inglaterra, que era um país que estava recém-saído da era vitoriana, né, soberano de metade do mundo, e com uma estrutura social, política e econômica extremamente rígida. Mas essa virada do século vinha aí várias situações, vários ventos abalando essa estrutura, que não era tão sólida quanto os nobres governantes achavam, né? Então foi essa chegada no poder de políticos mais liberais e aos poucos foram minando as bases dessa torre, né, considerada inabalável. Então é um livro que está bem interessante, eu vou dar continuidade na leitura dele nesse mês. Um outro projeto que eu dei início também foi a leitura dos contos de fadas nas suas versões originais, nessa edição muito bonita aqui da editora Wish. Eu li alguns contos do Andersen e em breve devo trazer o primeiro vídeo, né? E é bem interessante porque a gente lê contos de fadas depois de adulto, a gente tem uma visão assim bem diferente. Então eu estou me esforçando ao máximo para tentar ler isso aqui com a cabeça, com o entendimento de uma criança. Algumas histórias eu já conhecia, outras não. Então está sendo bem interessante essa experiência. Em breve vai ter o primeiro vídeo sobre esse livrinho aqui no canal. Também é uma leitura que deve me acompanhar durante todo o ano. E para o mês de fevereiro, além do Messias de Duna, que eu já mencionei, a principal leitura deve ser O Faraó, do Bolesław Prus. Será uma leitura conjunta. Esse brinquedinho aqui de quase 900 páginas. E esse livro ele é bem sugestivo, tanto pelo título quanto pela nacionalidade do autor, que é polonês. É um clássico, é pouco conhecido atualmente, mas já foi um livro de grande sucesso, inclusive no cinema. E também está indicado no 1001 Livros para Ler Antes de Morrer. Eu não sei muito sobre ele, apenas que ele conta a história do faraó Ramsés XIII, que seria um faraó bastante instável e bastante destemido, e que depois de subir ao trono, passa a acalentar o sonho de se tornar tão grande quanto o seu antepassado Ramsés, o Grande. Inclusive já tem até vídeo aqui no canal sobre a saga Ramsés. Quem quiser dar uma olhada, eu vou deixar o link aí. E esse
sucessor do Ramsés, né, esse Ramsés XIII, ele vai ser obrigado a se confrontar com várias mentiras, intrigas entre os sacerdotes, entre a classe ali dominante, enquanto ele prepara e planeja uma vida melhor para o povo e a diminuição dos privilégios das classes dirigentes, especialmente dos sacerdotes. Então é um livro que está prometendo bastante, com certeza vai ter vídeo sobre ele no canal aqui no futuro. No meu vídeo da tag Ditos Literários, eu mencionei que eu tenho um pouco de receio da literatura contemporânea, especialmente por conta de livros muito hypados. Por isso eu tenho um pouco de medo de ler o queridinho do momento, que é o Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior. Mas eu vi que vai ter uma leitura conjunta no canal Ler Antes de Morrer, e eu vou aproveitar então esse incentivo, essa oportunidade, para fazer a leitura dessa obra tão falada, tão premiada, e depois eu volto aqui também para deixar a minha opinião para vocês. Eu não sei muito sobre o livro, apenas que se trata de uma história de redenção, com bastante realismo mágico, acontece no sertão baiano, e as protagonistas são duas irmãs. Só isso que eu sei, não assisti vídeo, não li mais nada sobre ele. Vamos ver então o que eu vou achar desse livro tão badalado. E por fim, dando início ao meu projeto de leitura dos piores livros da Agatha Christie. Se você não viu esse vídeo, o link vai ficar aí também. E a primeira leitura vai ser Um Destino Ignorado, que é um livro bem diferente na carreira da escritora. Um a um, os mais brilhantes cientistas do Ocidente começam a desaparecer sem deixar vestígios, causando uma grande preocupação, né, em todos os países. E o último deles foi o Thomas Betterton, que é um jovem gênio que fez uma grande descoberta nuclear e foi o último cientista a assumir. E a segurança britânica, então, disponibiliza um agente, coloca um agente para cuidar do caso, e esse agente, bem inteligente, vai ter que lutar contra o cérebro desconhecido, maquiavélico, responsável por esses desaparecimentos. Então é um livro bem diferente na carreira da Agatha, né? Não é sobre a resolução de um crime, não tem os personagens mais famosos dela, o Hercule Poirot, Miss Marple. E então estou bem interessado, né? Saber especialmente por que ele é considerado um dos dos piores livros da Agatha Christie. E quem tiver interessado em fazer essa leitura comigo, porque no vídeo que eu falei do projeto, algumas pessoas sinalizaram que gostariam de ler junto. Então eu vou ler no decorrer de fevereiro, não tem data certa, né? Vou fazer a leitura durante o mês e vou deixar marcado aqui então, já dia 26 de fevereiro eu vou soltar o vídeo sobre ele. Então você tem aí o mês todo para fazer a leitura e dia 26 vem aqui conferir qual foi a minha opinião e a gente pode conversar um pouquinho a respeito, tá bom? Então esses foram os livros que eu queria mostrar para vocês. Se você já leu ou pretende ler alguns desses livros, deixe os comentários aí no canal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você está chegando agora, é a sua primeira vez, seja muito bem-vindo. Conheça o restante do conteúdo do canal e se inscreva, se gostar, lógico. E ative o sininho para receber as notificações sempre que eu lançar vídeo novo. E para quem já é de casa, deixo, como sempre, meu grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.